Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 114 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 331, 332 e 334 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre o exercício profissional dos químicos. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito destes artigos, nesta nossa aula de número 114, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, devemos informar a vocês que os artigos 329, 330 e 333 da Consolidação das Leis do Trabalho se quedam revogados e, por isso, dentro da sistemática assumida para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não serão objeto de estudo, já que não fazem mais parte do universo jus-operário brasileiro. Vencidas essas considerações, passemos, pois, ao estudo do artigo 331, consolidado, que é um dos objetivos desta nossa aula de hoje. Diz o artigo 331 da Consolidação das Leis do Trabalho que somente poderão ser cobrados impostos aos químicos regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Química, além de somente poderem ser admitidos em concursos periciais ou outros atos oficiais que exijam capacidade técnica, aqueles que assim se apresentarem. Esta formulação legal advém do texto íncito na Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956. Aqui também cabe-nos a observação de que a consolidação das leis do trabalho, por ser uma obra advinda a lume apenas e tão somente no ano de 1943, todos esses textos que nós estamos a analisar nestas nossas últimas aulas, eles são declinados de acordo com as condições existentes à época. E, portanto, alguns deles deveriam já ter sido modificados ou mesmo retirados do corpus seletista, porque já não têm mais aquela penetração legal que arregimentavam nos anos da sua criação. Artigo 331 da Consolidação das Leis do Trabalho, como nós vimos,
advém de uma lei do ano de 1956, que é a Lei número 2800, de 18 de junho daquele ano. Por isso, o artigo 331 da Consolidação, como aliás os que nos antecederam neste nosso estudo, deveriam ter sido objeto de estudo mais aprofundado pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que trouxe a lume a reforma trabalhista. Todavia, não sei se por questões de necessidade premente de trazer as modificações que a reforma trabalhista pretendeu trazer ao ambiente jusoperário brasileiro, ou se por realmente condições pouco necessárias, quando da prolatação de um projeto de lei que visa modificar a lei já existente, efetivado, primeiro, sem a capacidade técnica necessária para tanto pelas casas do Congresso Nacional e depois pelas forças políticas que atuavam à época. Muitos desses artigos, como esses que estamos a estudar, deixaram de obter da reforma trabalhista a necessária atualização ou mesmo a necessária disruptura do texto seletista, o que trouxe à baila ainda até hoje diversos entendimentos que já não têm mais lugar no atual ambiente jusoperário brasileiro. Mas o artigo 331, ele traz informações de que somente os conselhos regionais de química ou o Conselho Federal de Química poderá estatuir impostos aos químicos, e estes impostos eles só poderão ser destinados àqueles que estão regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Química ou no Conselho Federal de Química, e somente poderão participar de concursos periciais ou atos oficiais que exijam a qualificação de químico àqueles que estiverem regularmente inscritos nestes conselhos. Diz o artigo 332 da Consolidação das Leis do Trabalho que os químicos que se apresentarem como tal, sem o devido registro, ficarão sujeitos às penalidades imanentes ao exercício ilegal da profissão, seja qual for a modalidade de divulgação destes pseudos profissionais, através de faixas, cartazes, anúncios, placas, cartões e outras modalidades de divulgação existentes nos dias atuais. Na verdade, os químicos que se apresentarem como tal, sem o devido registro, ou mesmo sem as qualificações necessárias para o exercício profissional da atividade de química, estarão enquadrados em uma contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3/10/1941, que é justamente conhecida como a Lei da Contravenção Penal, e estarão apregoados aos mesmos as condições de pena e multas ali estabelecidas. Isso é
considerado de forma geral. Toda aquela pessoa que exercer uma profissão sem a devida qualificação para o exercício da mesma, ele estará sujeito às penalidades pela contravenção penal de exercício ilegal de profissão. E, portanto, o artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, a ele se aplicará. Os químicos, portanto, não se distanciam desta situação. E, portanto, a lei, através do artigo 332 da Consolidação das Leis do Trabalho, impõe que os químicos que nos apresentarem como tal, sem o devido registro, ficarão sujeitos também às penalidades imanentes ao exercício ilegal da profissão. Diz o artigo 334 da Consolidação das Leis do Trabalho que o exercício da profissão de químico compreende a fabricação de produtos ou subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza. As análises químicas, elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidades e sua execução, perícias sobre a matéria, direção e responsabilidade técnicas de laboratórios ou departamentos químicos, de indústrias ou empresas comerciais. Portanto, a fabricação de produtos ou subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza é situação imanente ao exercício profissional dos químicos. De igual monta, análises químicas, elaboração de pareceres, atestados e processos de especialidades e sua execução, perícias sobre a matéria, direção e responsabilidade técnicas de laboratórios ou departamentos químicos das indústrias ou empresas comerciais também serão privativos dos exercentes da profissão de química. De igual monta, o magistério nas cadeiras de química dos cursos superiores é situação privativa dos químicos. Ainda neste sentido, o exercício da engenharia química também é particular daqueles portadores de diploma de nível superior na área da química. Com relação aos parágrafos do artigo 334 da Consolidação das Leis do Trabalho, eles tratam de situações relativas ao exercício profissional de químico por químicos formados no Brasil e no exterior, que já estudamos na aula de número 113 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e, em face disso, e por força do artigo 325 da Consolidação das Leis do Trabalho, nós não teceremos mais nossos entendimentos a respeito desses parágrafos, porque o tema já foi totalmente desenvolvido na nossa aula de número 113 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Gostaríamos, antes de terminar esta nossa aula de número 114,
deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, dizer ainda uma vez mais da extrema necessidade que estamos a verificar nestas nossas aulas deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de que se nos apresenta hoje o ambiente jusoperário brasileiro que reclama a urgente codificação tanto do direito material do trabalho quanto no direito processual, já que, como estamos a verificar, a consolidação das leis do trabalho em seus 80 anos de existência já se encontra dezenas de vezes superada pela evolução do próprio direito do trabalho, que é o direito mais social e que mais traz ao regramento o reclame das ruas cotidiano daquilo que acontece nas diversas categorias profissionais, nas diversas relações de trabalho e de emprego. Mas enquanto ainda não chegamos a essa evolução codificada das normas operárias brasileiras, temos que nos ater ao estudo da consolidação das leis do trabalho, que, como já dissemos alhures, embora bastante já deficitária, é ainda o meio legal mais importante da área trabalhista no território nacional. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 114 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nas mesmas e pedir ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que o próprio sistema da internet irá fazer com que seja possível a continuidade deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, até o final desse nosso estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo. E também nos proporcionará a difusão do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.